Esdras, capítulo 3. Vamos ler os versículos 10 e 11. Esdras, capítulo 3, versículos 10 e 11. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ainda, mais um texto, a epístola de Paulo a Filemon, apenas o versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós por causa de Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós achegamos juntos como igreja a Ti, pedindo que pela Tua imensa graça e fidelidade para conosco, o Senhor abra a Tua palavra aos nossos corações. Alimenta-nos da verdade. A Tua palavra é a verdade. Elevamos os nossos olhos para Ti, porque nós esperamos tudo de Ti. Cuida desse ambiente, dos nossos corações. Abre-nos para a receptividade da Tua palavra. Planta profundamente nos nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso encargo é repartirmos esse ano, uma vez mais, estas verdades centrais a respeito da casa de Deus, ou esses pilares da revelação bíblica, como sendo, como dissemos o ano passado, aquele arcabouço, ou aquele esqueleto central das revelações de Deus na Sua palavra, que de alguma maneira contém em si tudo que o Senhor nos falou ao revelar-se na pessoa do Seu Filho, é que nós tenhamos, em primeiro lugar, uma consciência plena do que a palavra de Deus tão claramente nos expõe
como sendo um depósito, como sendo, nas palavras de Judas, a epístola de Judas, versículo 3, versículo 4, aquela fé, no sentido ali objetivo, fé de uma vez por todas, que foi entregue aos santos. Interessante, aquela palavra em Judas apresenta-nos como que um grande pacote. Judas diz que nós devemos batalhar diligentemente por esta fé, que de uma vez por todas, assim como o livro de Hebreus diz que o nosso Senhor foi entregue uma vez por todas, se referindo à expiação, Ele é o grão de trigo que, caindo em terra, morreu. Da mesma maneira, essa fé que toca exatamente as verdades concernentes à pessoa e obra do Senhor Jesus, essa fé é como um pacote celestial, um depósito que, segundo Judas, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Veja, irmãos, a imensa responsabilidade, ao mesmo tempo privilégio da igreja, entregue aos santos. A palavra de Deus está dizendo que se nós, os santos, aqueles que tiveram o privilégio de receber esse encargo de Deus, não forem capazes de, em primeiro lugar, compreendê-lo pela revelação do Espírito, e em segundo lugar, proclamá-lo, nós nunca teremos um testemunho eficaz. Percebam novamente esse texto de 1 Timóteo, por favor, os irmãos voltem suas Bíblias, em 1 Timóteo capítulo 3, o texto que acabamos de ler. Observe a gravidade com que o apóstolo Paulo coloca o assunto para Timóteo. Quando ele diz assim: fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Casa de Deus. A mesma expressão que nós lemos lá em Esdras 3, no texto inicial que eu citei. Quando aqueles edificadores, lá naquela tipologia da restauração, eles lançaram os alicerces do templo do Senhor. Os irmãos se lembram no texto de Esdras que houve aquela adoração, aquela alegria, os levitas cantando, entoando ao Senhor aqueles cânticos com trombetas, símbolos, por um motivo: por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Os alicerces da casa do Senhor. E agora Paulo aí nesse texto, 1 Timóteo, que você abriu, ele diz: Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Observe que lá, se você colocar Esdras e Timóteo juntos, um à luz do outro, você vai ver que o primeiro grande passo da restauração do testemunho do Senhor nos tempos do Velho Testamento, segundo Esdras, capítulo 3, confira os dois textos na sua Bíblia, você vai ver que o primeiro elemento a ser restaurado em Esdras, capítulo 3, foi o altar. E o altar, na tipologia do Velho Testamento, não fala de outra coisa senão da glória da pessoa e obra do Senhor Jesus. Porque altar sem sacrifício não é nada. E sacrifício sem altar não tem uma realidade completa. Altar e sacrifício andam juntos. Por isso Paulo disse: eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, pessoa, e este crucificado, o sacrifício e o altar. Então, em Esdras capítulo 3, quando o Senhor vai resgatar a glória do seu testemunho, por onde ele começa? Altar. Esdras capítulo 3, os primeiros versículos. Ali no verso 3, diz que o altar foi firmado sobre as suas bases. Observe o interesse, o foco do Espírito Santo nas bases, nos fundamentos. Da mesma maneira que no Novo Testamento, este é o foco dos apóstolos, especialmente Paulo, não somente Paulo, mas especialmente Paulo. Ele chama-se a si mesmo de um cooperador, e a igreja de Deus como edifício de Deus. Paulo diz que ele era um obreiro, um cooperador para essa edificação de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Não é isso que ele diz lá em Coríntios? Da mesma maneira na carta aos Efésios. Ele diz que a igreja está sendo edificada. Olha a edificação de Deus, testemunho de Deus. Efésios 2, esse texto, versos 20 a 22, para depois você conferir. Ele diz que a igreja está sendo edificada sobre o fundamento, mais uma vez, o fundamento de quem?
dos apóstolos e profetas. Agora, os apóstolos e profetas são o fundamento? Não. Os apóstolos e profetas lançam o fundamento. Cristo Jesus, a pedra angular. Então ele diz que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento singular dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aí ele diz assim, no qual, ou sobre o qual, estáis sendo juntamente edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versos 20 a 22. Então, irmãos, esse assunto de edificação, na verdade, é uma linha traçada de Gênesis e Apocalipse. E a restauração do testemunho do Senhor nos nossos dias tem que ser coerente com os princípios da restauração de Deus no Velho Testamento. Então observe que assim como o Senhor começou lá com aquele povo, retornando para uma cidade queimada, desprotegida, nada edificado, exposto aos inimigos, expostos a perigos, a feras, eles começaram por nenhum outro ponto senão o altar. Por causa da centralidade da adoração, a centralidade da relação daquele povo com o seu Deus, que na tipologia fala da pessoa e obra de Cristo. Irmão, a igreja está perdendo poder, porque perdeu a visão da glória da pessoa e obra de Cristo. A igreja está perdendo poder, porque perdeu a visão do Calvário. A igreja está perdendo poder, porque perdeu seu contato com as realidades centrais e tem então tocado aquelas da periferia. Não que as da periferia não sejam importantes, mas há um arcabouço muito claro de revelação bíblica que Deus, o Espírito Santo, considerou essencial, considerou central. Então, quão importante é que nós tenhamos nesses dias de testemunho do Senhor, tempos do fim, a restauração do vigor do testemunho da igreja, através então dessas verdades centrais. Quão importantes são elas? Eu lembro então que na reunião anterior nós colocamos, na conferência passada, alguns desses fundamentos para os irmãos. E procuramos condensar de alguma forma em 8 pilares que compartilhamos na conferência anterior numa visão panorâmica. Eu gostaria apenas de repeti-los nessa primeira reunião, para nós avançarmos um pouquinho mais, sem entrar em detalhes, apenas para que a mente dos irmãos retorne àqueles fundamentos que nós colocamos no ano passado, na conferência anterior. Nós falamos que se formos seguir a ordem da revelação, o progresso da revelação bíblica, nós vamos ver que há pelo menos 8 pilares essenciais nessa revelação de Deus. O primeiro deles toca o próprio ser de Deus. Quem é o Deus da Bíblia? Quem é o Deus que se revelou em Cristo Jesus? Porque, irmãos, o Deus da maioria dos púlpitos modernos não é o Deus da Bíblia. É um outro Deus. Então há uma necessidade de se resgatar a visão bíblica de Deus, o ser de Deus, e essa natureza triuna de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Esse seria o primeiro alicerce, o ser de Deus, a triunidade de Deus. Depois nós falamos ainda na conferência anterior sobre a encarnação. Os irmãos vejam que o progresso é um progresso lógico. Porque nós vemos Cristo na eternidade, nós podemos compreender então a glória da encarnação. Quem é esse que se fez carne? Se nós não vemos a realidade do Deus triuno, a pessoa eterna de Cristo, Cristo na eternidade, nós nunca poderemos compreender adequadamente a encarnação. Quem foi aquele que se encarnou? Que tipo de pessoa é aquela? Ele é 2 pessoas numa só? Ele tem uma única natureza e também é uma pessoa? Qual é o significado, o entendimento bíblico da encarnação? Irmãos, é claro que a Bíblia não disseca esse assunto. A nossa compreensão é incapaz de atingir esse nível. Assim como nós não podemos dissecar a natureza triuna de Deus. Esse é um mistério do qual nós nunca poderemos entrar plenamente, por toda a eternidade. Da mesma maneira a encarnação. Mas a Bíblia dá parâmetros claros para que nós vejamos o quão fundamental é a nossa compreensão a respeito desses alicerces. Para que nós não nos percamos no meio de tanta doutrina, de tanta coisa estranha,
que afronta, em primeiro lugar, essas duas grandes revelações: a natureza triuna de Deus e o ser de Deus. E, em segundo lugar, a pessoa do Verbo que se fez carne, do Verbo encarnado. Irmãos, apenas para citar um exemplo, já falamos na conferência anterior, nós temos uma heresia que permanece entre nós já há 1700 anos, pelo menos. Tem sido proclamada aí em alta voz até hoje. A heresia dos testemunhas de Jeová, que dizem que o Verbo, com letra minúscula, lá na chamada Bíblia deles, foi o primeiro ser que Deus criou. Ele criou o Verbo, e através do Verbo ele criou todas as coisas. Essa não é uma heresia nova, essa é uma heresia de 1700 anos, que afronta a encarnação. Porque aquele que se encarnou não é um ser criado por Deus. Aquele que se encarnou é Deus, é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso toca a natureza triuna de Deus em primeiro lugar, nesse versículo apontando com ênfase a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. O Verbo, a pessoa do Filho, Verbo, Logos, Palavra, estava com Deus, duas pessoas. Mas o Verbo era Deus, uma natureza, uma essência. Depois, logo no verso 14 de João capítulo 1, diz: e o Verbo, esse que estava com e que era ao mesmo tempo Deus, porque Deus é um só, esse Verbo se fez carne, é encarnação. Quão essencial é isso? Porque, irmãos, se esse que então executou a obra da cruz, terceiro alicerce, que é o assunto desta conferência esse ano, propiciação ou expiação, que dizem basicamente a mesma coisa, propiciação ou expiação. Se esse Cristo não é o Cristo na eternidade, se ele não é o Verbo eterno que está com Deus e que é Deus, então aquele que se encarnou é menor que Deus. Então aquela obra que foi feita na cruz é uma obra indigna de Deus, incapaz de satisfazer a Deus, porque a dívida estabelecida por causa do pecado é uma dívida com relação a Deus e não com relação ao diabo. Os irmãos compreendem? Por que o diabo rangeu os dentes contra essas duas grandes revelações? Porque se ele pudesse minar, solapar, de alguma maneira a natureza triuna de Deus, ele iria solapar a encarnação. E se ele solapasse a encarnação, ele iria solapar a obra da cruz. Porque aquele que teria morrido na cruz seria menor que Deus. Ou seria uma terceira parte, um misto de Deus e homem, meio Deus, meio homem. Mas também não é isso que a Bíblia diz sobre ele. A Bíblia diz que ele é totalmente Deus, 100% Deus. Por isso nós fomos reconciliados com Deus à maneira de Deus. Por isso a justiça de Deus, a santidade de Deus, a retidão de Deus, a glória de Deus estão todas satisfeitas. Deus está satisfeito através da cruz do Calvário, porque Jesus é Deus, o Verbo de Deus, que nos reconciliou com Deus à altura de Deus, porque ele não é ser criado por Deus, ele não é menor que Deus, é o Verbo que é Deus, que estava com Deus. Muito pelo contrário, é por meio do Verbo que Deus fez todas as coisas. Nada do que foi feito se fez sem ele, como João diz. Então os irmãos percebem por que o Espírito Santo, cremos nós, utilizou aqueles homens de Deus tão importantes naquele período inicial da história da igreja para resgatar as verdades relacionadas a esses dois primeiros grandes alicerces, a triunidade de Deus e a encarnação, assuntos do ano passado. E então podemos dar um passo mais para o terceiro alicerce, a expiação da cruz, a propiciação. O que aconteceu ali na cruz do Calvário? Irmãos, se nós sequer pudermos nos aproximar desta verdade, nós sairemos daqui no final da conferência com um senso de adoração. Porque essa é uma verdade tão inescrutável quanto é o próprio ser de Deus. Nós nunca poderíamos compreender o mistério da cruz, porque o mistério da cruz toca o mistério da encarnação. E o mistério da encarnação toca o mistério da trindade, da triunidade de Deus. Então que assunto é esse?
É um assunto que nós nos sentiremos de alguma maneira como crianças, nadando na beira da praia. Não há como irmos lá no fundo do oceano. Nunca poderíamos compreender o Deus meu, por que me desamparaste? E o significado mais profundo da cruz. Mas, irmãos, com que deslumbramento nossas almas, nosso espírito precisam contemplar essas verdades. Nós só podemos ser edificados sobre estes fundamentos. Nós falamos no ano passado sobre o quarto alicerce. Ele vem logo depois do assunto da expiação, que é o nosso foco esse ano. Seria a justificação pela fé. Irmãos, que tipo de paz com Deus nós podemos ter baseado na justificação, se nós não sabemos quem realizou essa justificação por nós? Será que essa nossa justificação está à altura da justiça de Deus? Será que está? Será que essa nossa justificação pela graça, por meio da fé, está à altura da santidade de Deus? Da retidão de Deus? Se nós não compreendermos essas revelações preliminares pelo Espírito, nós não podemos ter nenhum tipo de paz com Deus. Nós vamos recorrer a uma justificação por outros meios, uma justificação pelo intelectualismo, uma justificação pelas obras, uma justificação pela cultura, seja lá pelo que for, né? Pela educação, pela religião. Nós só podemos compreender a justificação à luz desses outros alicerces. Então os irmãos compreendem? Porque eles são colocados em progresso de revelação? A Trindade, o ser de Deus, o ser triuno de Deus, a encarnação do Verbo de Deus. Depois o terceiro passo, a propiciação, a expiação, que é assunto tremendo. Depois a justificação pela graça por meio da fé. Depois a ressurreição de Cristo, que está diretamente ligada à justificação. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então a ressurreição de Cristo é um tremendo alicerce. A ressurreição de Cristo era a base do chamado querigma, ou pregação, proclamação apostólica. Pregação de Pedro, pregação de Paulo, tinham como fundamento a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé, e ainda vamos permanecer nos nossos pecados, porque Deus não ressuscitou a Cristo. Mas se Deus ressuscitou a Cristo, então Ele é primícia dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15. E nós temos aquela absoluta segurança de que nós estaremos plena e eternamente face a face com Ele, porque Ele ressuscitou. Então a ressurreição de Cristo seria esse quinto alicerce. Depois, irmãos, exatamente por causa da ressurreição de Cristo, ascensão, entronização, tudo isso está incluído nesse alicerce. Ele não apenas ressuscitou, mas ele foi ascenso, não apenas ascenso, ele foi entronizado, e a partir do seu trono o que ele fez? Ele derramou no Pentecostes o Espírito Santo. Então esse é outro fundamento da revelação de Deus. A pessoa e obra do Espírito Santo. A santificação, o batismo dos crentes para dentro de um só corpo, o ministério do Espírito, os dons do Espírito, a vida no Espírito. Então esse seria o sexto alicerce. Depois nós falamos como sétimo a questão da natureza da igreja. Por que a igreja é uma realidade? Por causa da ressurreição de Cristo, por causa do derramamento do Espírito. Então há igreja. Nós fomos batizados em um Espírito para dentro de um corpo. Então agora entra a verdade da igreja. E por último, então, a segunda vinda do Senhor. Nós não poderíamos parar nem com a igreja. Porque se nós parássemos com a igreja, nós não teríamos a consumação final do propósito de Deus por essa epifaneia, essa manifestação de Cristo, né? Essa parousia de Cristo junto com seus santos, quando Ele então vai consumar todo o propósito de Deus, estabelecendo aquelas bodas do Cordeiro com a sua igreja e revelando então a sua justiça e o seu juízo aos olhos de todas as nações, estabelecendo seu reino. Então, irmãos, essas verdades constituem um progresso de revelação. O apóstolo Paulo chama isso de depósito. Lembra o que ele diz para Timóteo? Ele fala assim: Timóteo, guarda o bom depósito. Os irmãos, imaginem se esse depósito estivesse perdido, por exemplo, a partir de Timóteo. Não haveria igreja. Porque não há igreja sem o fundamento dos apóstolos e profetas.
Não há igreja sem a revelação clara de Cristo, pessoa e obra. Quando Paulo resume ali em 1 Timóteo, penso que é o texto que você ainda tem aí aberto diante de você, ele vai dizer assim, que essa casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Aí ele vai dizer que essa igreja do Deus vivo, 1 Timóteo 3,15, ela é o quê? Coluna. Coluna é para sustentar, porque esse depósito foi dado para a igreja. Então ela é coluna, mas não apenas coluna, ela é baluarte. Um baluarte fala especialmente de proclamação. Baluarte é aquela parte mais elevada dos muros de proteção das cidades antigas. E aquele baluarte fala de uma proclamação, um testemunho. A igreja sustenta coluna e a igreja proclama. Se a igreja não fizer isso, ninguém o fará. Nem mesmo um anjo enviado do céu, como Paulo diz. Porque o Senhor, na sua infinita bondade, graça, suficiência, Ele confiou esse testemunho à igreja. Que maravilha, irmãos, podemos ser alvo, né, desse depósito de Deus. Então, por isso nós procuramos colocar esses alicerces como uma trilha. E colocamos isso com reverência. Nós não queremos colocar Deus num pacote. Nós não queremos limitar as verdades de Deus. Mas nós temos entendido que há um arcabouço, há um esqueleto central da revelação bíblica, essencial, que nós não podemos perder de vista, para que nós possamos colher então os verdadeiros benefícios dessa nossa fé. Porque a nossa fé, irmãos, é histórica. Não há nenhuma outra doutrina na face dessa terra, nunca houve, que tenha uma verdadeira base histórica. A entrada na história do próprio Deus, o Verbo se fez carne, participando de carne e sangue, como diz o livro de Hebreus, realizando aquela obra no Calvário, exatamente por ser quem Ele é, uma obra de valor eterno, uma obra que tem raiz histórica, mas que tem uma realidade, um valor eterno, exatamente por causa daquele que lá morreu, o próprio Criador, o próprio Senhor. Então, irmão, quão importante nós compreendermos esses assuntos, para que nós possamos então entrar nessa realidade espiritual, desfrutando de paz, de clareza de testemunho, segurança. Lembra que Paulo em Romanos 8, será que nós achamos que esses assuntos são acadêmicos? Esses assuntos são para seminários teológicos? De maneira nenhuma. Quando Paulo fala deles em Romanos 8, abra sua Bíblia, por favor, irmão, para você ver. Romanos 8, observe a partir do verso 31. Veja o que Paulo diz ali. Ele termina a sua sessão doutrinária em Romanos 8, basicamente nesse capítulo. O que ele acrescenta depois são como que adendos ao que ele já falou. Até o capítulo 8 de Romanos, Paulo praticamente encerra o encargo doutrinário a respeito dessas verdades centrais da fé, dessa maravilhosa epístola aos Romanos. Então, Romanos 8 seria esse último capítulo, o encerramento de Paulo dessas grandes verdades. Você se lembra de Romanos? Ele começa pela condenação do homem, ele começa, na verdade, com a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu. 10 vezes a expressão ira de Deus é colocada em Romanos. 10 vezes. Então ele vai mostrar que todos estão debaixo do juízo e da ira santa de Deus. Então depois ele vai falar sobre não há um justo, nem sequer um. Depois ele vai falar sobre o único caminho de justificação. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, início do 5. Depois ele vai falar sobre a nossa morte junto com Cristo, a libertação do pecado, a libertação do velho homem, a libertação da lei. No capítulo 8 ele vai falar da vida no Espírito, grandes verdades. E depois ele vai terminar, onde você abriu, Romanos 8, 31. E ele não podia terminar de outra maneira, irmãos, senão mostrando que essas verdades não são teóricas, não são acadêmicas, não são coisa para intelectuais, mas é o depósito da igreja. São as verdades à luz da qual nós vivemos e podemos ter segurança, paz, testemunho, alegria, adoração. Então Romanos 8, 31, o que ele diz aí? O que está escrito na sua Bíblia? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Olha o senso de admiração de Paulo, de adoração. Se Deus é por nós, por que Paulo sabe que Deus é por nós? Porque ele vai mostrar que a ira de Deus, lá em Romanos 1, 18, ela se revelou do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, mas que Deus proveu um caminho de justificação,
de acerto dessa relação com Ele. Então nós fomos adotados como filhos, e Ele vai entrar em todas as verdades. Então Ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Olha que versículo maravilhoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Expiação, assunto dessa nossa conferência. Ele não poupou o seu filho, ele entregou. Veja essa palavra aí, Paulo gosta de usar essa palavra. No capítulo 4, verso 25, ele também usa. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo foi entregue. Romanos 4, 25. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. E aí em Romanos ele repete: ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Está falando da propiciação, da expiação do nosso assunto para esse encontro. Então ele entregou o seu próprio filho. Ele não nos dará juntamente com ele o quê? Todas as coisas. Aí ele vai dar um pequeno resumo do que seria essa coisa, essas coisas. Continua o texto aí. O que ele diz? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os... Olha aí o alicerce da justificação, está vendo? É Deus quem justifica. Ou seja, nós fomos justificados por Deus, porque o Verbo se fez carne e o Verbo é Deus. Então nós somos justificados à altura da justiça de Deus. Então quem tentará acusação? Quem? O diabo, os anjos, os homens? É Deus quem nos justifica. Irmãos, dá para ter segurança ou paz em outro lugar, em outro fundamento? Nas nossas obras, na nossa piedade, porque nós lemos a Bíblia, vamos na reunião, fazemos oferta? Hein? É Deus quem os justifica. E ponto final. Ele está num senso de deslumbramento. Os irmãos estão percebendo o espírito de Romanos 8, 31 em diante? Aí ele diz: quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. De novo, expiação, propiciação. Cristo Jesus morreu. Quem os condenará? O Senhor Jesus levou sobre si os pecados de todos nós. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5. Então ele diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Aí ele vai em outro alicerce. Ou antes, quem? Ressuscitou. Está vendo? Justificação, expiação, ressurreição, tudo no mesmo texto. Porque são fundamentos, irmãos. É Ele antes quem ressuscitou. Então ele não parou na ressurreição. Ele diz: o qual está à destra de Deus. Ele falou da ascensão, falou da entronização. E de lá, Ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz 3 perguntas. Quem tentará acusação? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, fome, nudez, perigo. A teologia da prosperidade diz que essas coisas não são de Deus. Que Ele foi entregue na cruz do Calvário para nós desfrutarmos o máximo de bem-estar, o máximo de prosperidade material que pudermos, né? Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a tribulação, a fome, a angústia, quando nós tivermos que passar por essa situação toda, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim ele termina. Que maravilha, irmãos. São fundamentos. Não são rudimentos. São fundamentos. Você nunca vai passar por um fundamento e poder deixá-lo de lado. O nosso crescimento é como um crescimento helicoidal. Nós iremos passar por esses fundamentos toda a nossa vida. E se os irmãos querem saber, toda a eternidade. Nós iremos estar passando pelo valor, pela glória desses fundamentos todos. Em um entendimento, em uma compreensão e em uma realidade espiritual cada vez maior. Esse é o desejo de Deus. Você nunca vai olhar para isso e dizer assim: ah, esse é o beabá. Agora eu já sei o beabá. Agora eu quero as verdades mais profundas de Deus. Como nós somos místicos, né? Vamos procurar agora as verdades mais profundas. Porque esse é o beabá. Sabe quais são as verdades mais profundas? São estas. O Deus triuno, a encarnação do Verbo, a propiciação, aquele que foi entregue, a justificação pela fé, a ressurreição do Senhor, a sua ascensão, entronização, intercessão, aquele que vive para interceder por nós, que é o tema de todo o livro de Hebreus. Vive para interceder por nós.
Depois o tema da igreja, o tema da segunda vinda. Isso não é beabá. Esse é o fundamento, através do qual, pelo Espírito, nós vamos crescendo de um nível, outro nível, de glória em glória, contemplando a glória do Senhor, de glória em glória, sendo transformados na sua própria imagem. Não é teoria, não é verdade acadêmica, é a palavra de Deus, capaz de formar Cristo em nós, nos transformar na sua própria imagem. Então, irmãos, quando Paulo, continuando lá em Timóteo, quando Paulo diz que essa casa de Deus, igreja do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade, ele resume no versículo 16 quais seriam essas verdades essenciais. E observe que ele começa, 1 Timóteo 3,16, dizendo assim: aquele que foi manifestado. Será que a palavra aí é criado? Hein? Como diziam lá os arianos de 1700 anos atrás, e como dizem hoje os de Jeová, aquele que foi criado? Não, aquele que foi manifestado, porque ele é eterno. Ele foi manifestado, o Cristo na eternidade foi manifestado na carne. E quando então ele realizou sua obra na cruz e Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele foi justificado em espírito. Quando que Cristo foi justificado em espírito? Quando Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é a justificação de Cristo. Porque Deus o Pai considerou a obra de Cristo plenamente suficiente, à altura da justiça de Deus. Então ele justificou a Cristo através da ressurreição. Os irmãos compreendem? A ressurreição de Cristo é prova de que o sacrifício dele foi aceito. E de que aquela obra foi uma obra realizada adequadamente, à altura de Deus. Porque se ele tivesse qualquer pecado, ele seria retido pela morte. Porque o salário do pecado é a morte tem autoridade sobre tudo aquilo que o pecado toca. Se o pecado tivesse tocado a vida interna do Senhor Jesus, de alguma maneira ele deixasse de ser o cordeiro, ele fosse contaminado pelo pecado, ele não seria ressuscitado. Porque o salário do pecado é a morte, ele seria retido pela morte. Por que a morte não pôde retê-lo? Porque ele não tinha nenhum salário para pagar para a morte. Porque ele não tem pecado. Então, quando ele tomou na cruz o pecado, ele tomou o nosso pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. Mas na cruz ele não se tornou pessoalmente pecaminoso. Nunca. Nem na cruz. Mas o nosso pecado foi colocado sobre ele, julgado na pessoa dele. Mas não se encarnando nele. O pecado não se apropriou de Cristo. O pecado não contaminou a Cristo. O pecado foi julgado sobre ele. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em João capítulo 3, João diz assim: ele se manifestou para tirar os pecados. De novo ele está falando da propiciação. 1 João 3, 5. Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Então, irmãos, a ressurreição é essa justificação em espírito, que está escrito aí em 1 Timóteo. O Pai considerou aquele sacrifício perfeito, idôneo, compatível com a justiça, glória e santidade de Deus. Obediente até a morte, morte de cruz. Então ele foi justificado em espírito. Depois, interessante, quando Paulo resume esse mistério da piedade aí, ele diz assim: foi contemplado por anjos. Depois ele diz: foi pregado entre os gentios. Queria que você notasse com muito cuidado esse texto. Depois diz que ele foi crido no mundo. Irmãos, o Senhor só foi pregado entre os gentios depois do Pentecostes. Lá na casa de Cornélio, o evangelho se abriu para os gentios. Não é assim? Em Atos capítulo 10. Então, quando Paulo descreve esse mistério da piedade, ele não apenas está tocando a pessoa de Cristo Jesus. Ele está tocando a pessoa de Cristo Jesus e o seu corpo, que é a igreja. Dizendo que esse mistério da piedade é um mistério que inclui Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Ele foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, ressurreto, ascenso e entronizado. Então ele foi contemplado por anjos. E então, através da igreja, ele foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo. E depois diz, recebido na glória. Porque Paulo fala desse mistério da piedade de duas maneiras. Em primeiro lugar, se referindo a Cristo,
sua pessoa e obra, e em segundo lugar, e por consequência, se referindo à igreja, que é o seu corpo. Lembra que ele diz aos Efésios, grande é este mistério, usando a mesma palavra, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Porque o propósito de Deus não foi gerar apenas exaltar apenas o cabeça, mas o propósito de Deus é levar o corpo a participar da sua glória pessoal, não da sua divindade. Nós não seremos divinizados, mas participar da sua glória, conduzindo muitos filhos à glória. Hebreus capítulo 2. Então, quando Paulo diz aí, recebido na glória, ele se refere não apenas a Cristo, mas se refere àqueles que são participantes desse mistério em Cristo. Por isso ele fala para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Porque grande é o mistério da piedade. Então, irmãos, quão grande é o propósito de Deus. Ele nos incluiu nesse mistério tão tremendo, por causa daquilo que ele realizou na cruz do Calvário. E então, indo novamente ao texto de Filemon que nós lemos, queria que os irmãos abrissem uma vez mais naquele texto que nós já lemos no início. Filemon. Observe que no versículo 6, Paulo diz assim, para que a comunhão da tua fé, observe, a comunhão da tua fé, se torne eficiente. Se Paulo está dizendo isso, é possível que um certo tipo de comunhão seja ineficiente. Porque Paulo diz que ora por Filemon para que a comunhão dessa fé seja eficiente. Nós vamos ver qual que é a diferença. O que seria uma comunhão eficiente e o que seria uma comunhão ineficiente? Sabe o que é uma comunhão ineficiente? É uma comunhão que não toca essas verdades concernentes à pessoa e obra de Cristo. Porque Paulo está dizendo que a comunhão da fé de Filemon se tornaria eficiente como? Dentro do, em o. Pleno conhecimento, palavra que Paulo gosta também, epignosis. Ele fala desse desejo do Espírito Santo de nos levar à plena revelação, né? Do mistério de Deus em Cristo Jesus. Então ele fala que o pleno conhecimento do quê? De todo bem que há em nós. Observe cada palavra. Ele está dizendo que tudo que o Senhor realizou naquela cruz, todo esse bem de Deus está em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, na medida que formos conhecendo, pleno conhecimento, de glória em glória, de fé em fé, pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Há em nós de onde? De onde vem? Por causa de Cristo. Há uma versão que diz para com Cristo. Mas a melhor tradução seria por causa de Cristo. Por causa do que Ele fez, por causa da sua obra. Consequência da glória da sua pessoa. Então, na medida que nós vamos entrando em realidade espiritual, na comunhão desses fatos concernentes à pessoa e à obra de Cristo, a nossa comunhão é eficiente. Por isso ele falou para os coríntios, eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo, sua pessoa, Cristo na eternidade, Cristo encarnado e sua obra, a propiciação, a expiação. Cristo e este crucificado. Esse é o resumo de todo o Evangelho. Esse é o resumo do mistério da piedade. Irmão, tome cuidado com a distração. O diabo se coloca amigavelmente ao nosso lado para nos dar as mãos e brincar de roda conosco, usando a Bíblia, as pregações, os assuntos religiosos, desde que nós não toquemos o que é essencial. Você quer ver o inferno se levantar? Toque o que é essencial. Enquanto você estiver tocando secundário, Satanás não se importa. Mas se você tocar o essencial, você vai ter dificuldades. Você vai compreender batalha espiritual. Porque, irmãos, a intenção do diabo é cerrar os céus, cerrar a Bíblia, cerrar as Escrituras, para que nós não toquemos os fatos essenciais do Evangelho. Por isso eles são expostos e pela graça de Deus foram preservados na forma escrita, nas nossas mãos, até os dias de hoje. Os fundamentos da nossa fé. Não há outro lugar para se ter segurança. Não há outro lugar para se ter adoração. Adoração não é impulso da alma.
A adoração não é provida por meios externos. A adoração não é a ação do homem. A adoração é reação do homem diante da revelação dessas maravilhosas verdades de Deus. Isso cultiva em nós um verdadeiro espírito de adoração. Nós adoramos por quem Ele é. Nós adoramos pelo que Ele fez. Não é? Então, irmãos, o Senhor nos ajude a estarmos realmente com nossos joelhos em terra e com nosso espírito dobrado diante do Senhor, para que nesses dias Ele não permita que o diabo cerre os céus, mas que Ele nos dê, pela sua graça, pela sua fidelidade com o seu testemunho, através da igreja, Ele nos dê céu aberto, para que nós possamos ver algo mais da glória dessa pessoa, da glória dessa obra na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Irmãos, os primeiros séculos da história da igreja, Satanás mostrou claramente esse ranger de dentes contra a essência, contra os fundamentos. Então, através do mover do Espírito na história, se nós cremos que o Senhor é Senhor da história, e penso que todos nós cremos, então Ele moveu na história a restauração dessas verdades. Já no terceiro século da história da igreja, em especial, essas verdades tinham sido quase que absolutamente perdidas. Então o Senhor levantou alguns homens muito especiais dentro daquele terceiro século. Atanásio, aqueles chamados Capadócios, os pais Capadócios, Gregório, os 2 Gregórios, Basílio, para restaurar essas verdades a respeito da triunidade de Deus, da pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, a relação entre eles. Depois, no século seguinte, século V, ele levanta de novo outros homens para resgatar as verdades concernentes à pessoa de Cristo. Quem é aquela pessoa? Porque já desde o início haviam pessoas dizendo que havia na vida daquela pessoa como que 2 pessoas. Jesus era um homem, Jesus de Nazaré. E nesse homem veio habitar o Cristo divino. O Cristo divino veio habitar no Jesus de Nazaré. Essa é uma filosofia esotérica. É o esoterismo que pensa assim. Eles entendem que Cristo, no entendimento deles, é um princípio eterno, um princípio celestial, eterno. E esse princípio crístico, como eles dizem, essa é a pregação da eubiose, por exemplo, da teosofia. Esse princípio crístico, ele habitou em diversos homens. Ele habitou nos filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e muitos outros, Epicuro. Ele habitou em Buda, ele habitou em Confúcio, ele habitou em Maomé. É o mesmo princípio em diversos iluminados. Princípio crístico. Mas quando nós abrimos a palavra em Mateus 16, quando Pedro faz aquela confissão pela revelação do Pai, pela revelação do alto, ele não diz assim para aquela pessoa humana, Jesus de Nazaré, que estava na frente dele, ele não diz assim para ele: tu és um Cristo. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que ele ouve aquela resposta: e eu, Pedro, te digo que tu és um pedregulho. Você nunca chegaria a essa realidade senão por meio do meu Pai Celestial. Não é pela tua carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. E por causa dessa revelação, você que é um nada, um João ninguém, um Simão Barjonas. A palavra Simão significa instável. Pedro é uma areia movediça, ele é instável. Só ele acha que ele é forte, mais ninguém. E na hora que ele foi provado, ele viu quem ele era. Negou o Senhor 3 vezes, praguejando, jurando que não conhecia aquele homem. Simão, figura do que nós somos, instáveis. Tu és Simão, o Barjonas. Lembra do Barjonas? Jonas, filho de Jonas. João ninguém. O Simão, filho do João. Mas eu te farei uma pedra, e sobre essa rocha, que sou eu mesmo, Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, o Senhor levantou homens movendo na história, se você conhece bem. No século IV, 2 concílios. Concílio de Niceia, Concílio de Constantinopla. Século V, 2 concílios. Concílio de Éfeso, Concílio de Calcedônia. Controvérsias trinitárias, controvérsias cristológicas. Porque havia necessidade que Deus levantasse homens com uma voz clara a respeito do ser de Deus e da triunidade de Deus e a respeito da encarnação do Verbo de Deus, para que esses fundamentos não fossem perdidos.
Nós nunca poderíamos ter fé real, realidade espiritual, se esses fundamentos tivessem se perdido pelo decorrer dos séculos. Então, quando nós olhamos hoje para a nossa história, nós precisamos nos alegrar, porque nós estamos num berço de 2000 anos, um berço de 2000 anos de revelação, nos quais o Senhor nunca ficou sem testemunho. Irmão, eu estou usando esse período de hoje, esse primeiro período, apenas para fazer essa introdução, para depois entrarmos, a partir de amanhã, no assunto da expiação. Então, eu queria que, como introdução, na reunião de hoje, você caminhasse comigo um pouquinho pela história. E você vai observar que esse ranger de dentes do diabo, ele nunca parou. Mas que o testemunho do Espírito, pela fidelidade de Deus, o seu testemunho na terra, também nunca foi fechado. Deus sempre teve um testemunho na terra. Irmãos, em pleno século XIII, para que os irmãos tenham um contexto histórico desse assunto tão importante, houve um teólogo chamado Tomás de Aquino, que talvez sem querer, ele tenha sido o maior responsável por lançar os fundamentos daquilo que se chama racionalismo, no qual os homens foram mergulhados por tantos séculos e do qual nós temos consequências até os nossos dias. Nós vamos procurar explicar um pouquinho disso, que eu considero importante. Tomás de Aquino, um teólogo da época, chamado cristão, ele tinha uma visão incompleta da queda. Havia naquele período, século 13, 14, 15, um período chamado escolasticismo, porque naquela época, se você estudou um pouquinho da história, você sabe que ali começaram a surgir as primeiras universidades. Você se lembra de história? Universidade de Paris, de Coimbra, de Nápoles, todas são dessa época, Notre Dame. As primeiras universidades começaram a surgir nos séculos 14 e 15. Esse período escolástico. Então, Tomás de Aquino foi um teólogo que entendia a queda de uma maneira não bíblica, incompleta. Ele entendia que, na queda, a vontade do homem tinha sido afetada. O homem se tornou depravado na queda. Mas o intelecto do homem não havia sido afetado. Então, especialmente através desse homem do século XIII, Tomás de Aquino, a revelação seria então substituída pela razão. Se o intelecto não foi entenebrecido, como Paulo afirma, por exemplo, claramente em Efésios 4, entenebrecidos de entendimento. Entenebrecidos de entendimento. O homem caiu totalmente em espírito, em alma e em corpo, em todos os seus elementos constituintes. Mas ele entendia que o homem não caiu com relação ao seu intelecto. Então ele abriu portas para que a filosofia substituísse a revelação. E a partir de Tomás de Aquino, especialmente, nós começamos a ver um misto de filosofia e Bíblia. De filosofia e Bíblia. E isso permanece entre nós até hoje. Vamos seguir um pouquinho o curso da história. Dessa época, havia 3 correntes principais desse escolasticismo. O indivíduo chamado João Duns Scotus. O outro se chamava Guilherme de Ockham. E Tomás de Aquino. Então havia essas 3 grandes correntes aí, racionalistas. Esse tomismo, esse occamismo e esse escotismo. E não confunda com o movimento dos escoteiros. Viu? Escotismo, derivado de João Duns Scotus. Então, quando o Senhor levanta... Mas veja, irmão, nessa fase negra, o Senhor tinha o seu testemunho? Esse é o período em que viveu Bernard de Clairvaux. Esse é o período em que viveu João da Cruz, Teresa de Ávila, Catarina de Siena. O Senhor nunca ficou sem testemunho. Depois, no início do século XVI, a Reforma. A Reforma aconteceu no meio do período chamado Renascença. Séculos XIV, XV, comecinho do século XVI, renascentismo. Irmãos, havia uma figura nesse período, é conhecido na história também como filósofo, esse Erasmo de Roterdã. Esse homem que, baseado nesse racionalismo, ele também pregava esse império da razão, nessa abordagem chamada teológica. E os irmãos se lembram que ele escreveu aquele livro, falando sobre a autonomia humana. Lembra? Sobre o livre-arbítrio, autonomia humana. Erasmo de Roterdã. Então o Senhor levanta Martinho Lutero, que depois de alguns anos escreve aquela resposta, um livro de resposta para esse homem.
E o título que Martinho Lutero deu nesse livro foi Livre-arbítrio, : um escravo. Livre-arbítrio, um escravo. Não há nenhum livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio foi completamente comprometido. Nós só temos livre-arbítrio para pecar, e só para pecar. Se nós não formos alvo da revelação de Deus, da ação do Espírito, da ação da palavra, nós só temos liberdade para pecar, para nada mais. É só o que nós sabemos fazer. Então o Senhor usou Martinho Lutero como aquela voz tão poderosa durante a Reforma, para mostrar que o homem nasceu escravo e que ele só pode ser liberto por meio da palavra revelada de Deus. Então a justificação é pela graça, só pela graça, por meio da fé. O Senhor levanta essa voz, irmão. Você precisa colocar junto. Você não pode estudar a Reforma sem ver o contexto histórico. A Reforma aconteceu durante a Renascença. Esse movimento chamado Renascença. Quando então essa ênfase na razão, no brilhantismo da autonomia humana estava ali a todo vapor. O Senhor levanta esses homens. Martinho Lutero, dentre outros, para falar sobre a justificação pela graça. E depois o que acontece por causa desse racionalismo? Esse entendimento de que o homem era autônomo, a substituição da revelação pela razão. Se o nosso intelecto não foi caído, então nós podemos alcançar as verdades finais, ou os absolutos, como eles diziam, por meio da razão. Nós podemos compreender a verdade no singular, a verdade total, usando a nossa razão, segundo eles. Então, irmãos, quando nós chegamos no século XVIII, você vai ver ali aquele francês chamado Jean-Jacques Rousseau, considerado o pai do existencialismo, não é? Que pregava acima de tudo a liberdade humana. Um dos grandes estímulos para a Revolução Francesa, não é? Jean-Jacques Rousseau. Quem foi contemporâneo de Jean-Jacques Rousseau? George Whitefield, John Wesley. Deus nunca fica sem testemunho. Se essa pessoa havia sido levantada com toda essa filosofia da liberdade, da autonomia humana, em pleno século XVIII, Deus levanta John Wesley, Charles Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, Daniel Howland, dentre tantos outros, aquele chamado despertamento evangélico do século XVIII. Eles também foram contemporâneos. Esse existencialista e esses homens de Deus, ao mesmo tempo. Irmãos, que hora que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo a sequela dessa doença toda, na chamada teologia liberal. Especialmente a partir do século XIX, um século a mais, depois dessas pessoas que eu citei. Século XIX. Alguns homens se levantaram dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Então nós devemos decidir, pelo nosso juízo, pela nossa razão, quais textos são palavra de Deus e quais textos são acréscimos de homens. Então nós vamos julgar a Bíblia, ao invés da Bíblia nos julgar. E quando isso acontece, nós estamos em trevas absolutas. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. Nós somos geração fruto desse movimento, falando de modo geral. Por isso o Senhor tem, como sempre teve, esse encargo, esse desejo de que se levante na nossa geração um testemunho claro de que a Bíblia é a palavra de Deus. E que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Que a igreja não negocia aquilo que é essencial. Que a igreja não negocia esses fundamentos, mas que isso é essencial, porque toca a glória da pessoa e obra do nosso Senhor. Então, irmãos, nós vivemos a doença, a sequela nesses dias. Quantos homens, e alguns deles os irmãos devem conhecer. Interessante que há um, muito interessante o nome dele, Frederico, no alemão Friedrich, né? A pronúncia é mais ou menos isso. Friedrich Schleiermacher. Sabe o que significa em alemão o nome desse indivíduo? Fabricante de véus. Schleiermacher, fabricante de véus. Friedrich Schleiermacher. Tudo que ele fez na vida dele foi fabricar véus, porque ele era um liberal, como seu próprio nome diz. E ele fabricou tanto véu que a palavra de Deus foi perdida no meio da teologia racionalista, liberal, iluminista. E muitos outros, especialmente ali na Alemanha e região. Então, irmãos, que necessidade nós temos hoje de resgatar essa pureza, essa genuinidade da palavra de Deus. Esse testemunho sólido de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que ela contém toda a revelação de Deus, de que ela é inspirada verbalmente, ela é verbalmente inspirada,
Ela não é apenas inspirada no seu geral, mas verbalmente inspirada, para que nós possamos então nos basear sobre ela e para que ela seja o nosso juiz e não nós juízes dela. Quando você lê o Salmo 119, você não vê teologia liberal. Você vê aquele escritor do Salmo 119, possivelmente Davi, se dobrando diante da palavra de Deus e dizendo assim: Senhor, a tua lei conduz o meu coração à santidade. A minha alma está apegada ao pó, me vivifica por meio da tua palavra. A tua palavra para sempre, ó Senhor, está firmada no céu. Salmo 119. Né? Então, irmãos, se nós não resgatarmos o valor da palavra de Deus, o lugar das Escrituras, no meio do povo de Deus e nas nossas vidas pessoais, nunca iremos a lugar algum. Nunca. A igreja é coluna e baluarte da verdade. O Senhor nos ajude nesse processo. Eu queria ler com os irmãos, antes de encerrarmos, 1 ou 2 textos, para fazer 10 ou 15 minutos finais, um preâmbulo sobre o que vamos compartilhar amanhã. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Apenas ainda como introdução, uma visão geral. Queria que os irmãos olhassem, em primeiro lugar, nesse capítulo, e se for possível, com relação ao nosso tempo, nós vamos em mais um texto de Hebreus. Se não, amanhã nós vamos a esse texto. Evangelho de João, no primeiro capítulo, ele descreve de maneira maravilhosa esse progresso da revelação, como nós falamos no início. Veja bem, João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, com V maiúsculo, a palavra, ou o logos. Eu não vou repetir aqui o que já compartilhei o ano passado, sobre a importância dessa palavra logos. Por que que João usou essa palavra logos? De onde veio essa palavra logos? Qual o significado bíblico dessa palavra logos? Porque os filósofos também usavam a palavra logos, mas a Bíblia usa em um sentido especial, não filosófico, mas bíblico. Então, no princípio era o logos, o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo, logos, estava com Deus. Logos, eimi, pros, com, pros, teos. Irmão, essa palavra pros, com, tão maravilhosa, ela significa uma ação contínua, como que nos revelando que o verbo, esse filho eterno, essa palavra eterna, ele estava não apenas próximo. Essa palavra grega, pros, foi traduzida como com aí na sua Bíblia, pros, no grego, ela é a origem da nossa palavra próximo. Estar prós é estar próximo. Mas se você estiver numa fila de banco, você pode dizer que você está próximo ao indivíduo da frente e ao indivíduo de trás. Mas você pode não conhecer nada sobre o indivíduo da frente, nem sobre o indivíduo de trás. Então, a palavra prós, no uso do grego clássico, só quer dizer próximo. Mas a palavra prós, no uso bíblico, quer dizer muito mais. Essa palavra prós, no uso bíblico, no contexto bíblico, é maravilhosa. Significa que o verbo, ele está como que gravitando em torno de. Primeiro sentido dessa palavra. Gravitando em torno de. Irmão, sabe o que o Filho Eterno faz com relação ao Pai Eterno desde toda a eternidade? Contempla a face do Pai. Porque ele está prós teós. O Pai é para o Filho é para o Pai. Prós. Ele gravita em torno de. E também significa contemplando continuamente a face de. Então implica em intimidade. É uma palavra relacional nas Escrituras. Não é como na fila do banco, mas é uma palavra relacional. Próximo. Que maravilha, né? Isso fala também para a igreja. Nós estamos aí apenas sentados um na frente do outro. Né? Você está vendo aí a nuca do teu irmão. Não é isso? Mas a realidade espiritual da igreja é muito maior do que essa. Por causa da igreja ter sido estabelecida, por causa da obra do verbo na cruz do Calvário, então esse prós se tornou uma realidade para nós. Nós também podemos contemplar a face do Pai na pessoa do Filho. E também podemos viver essa realidade da comunhão que existe no Deus triuno. Lembra que Jesus orou sobre isso? Lembra? João 17, 21. Ele fala assim: e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti,
também sejam eles em nós. Olha que maravilha. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é prós, segundo o uso aqui. Está gravitando em torno de, contemplando a face. Nada vai nos impedir de contemplar a face do Pai, só o pecado. Se nós andamos em relacionamento com Deus correto, julgando o pecado, confessando o pecado, se andamos em integridade com Deus, nada vai impedir que nós vejamos a face do Pai em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus, esse que é prós com Deus, trouxe para nós essa realidade. Assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Sabe qual é o resultado disso? Para que o mundo creia que tu me... Se a igreja não viver a realidade do prós, teós, o mundo nunca vai crer. O mundo não precisa de oratória, o mundo não precisa de pessoas que impressionem de uma maneira, de outra maneira, nem de religião. O mundo precisa de pessoas que reflitam um testemunho de que vivem num ambiente celestial. De que vivem no círculo da triunidade. Pai, a minha vontade... João 17, 24 agora. Pai, a minha vontade, a vontade santa do Filho, é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste. Para quê? Para que vejam a minha glória. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. De novo é o prós. Está vendo, irmão? Quando que o Senhor Jesus trouxe para nós esse prós? Na cruz do Calvário. Porque o verbo se fez carne, agora então o verso 14, e esse verbo que está prós teós, que é o próprio Deus, ele se fez carne, que maravilha. O eterno entra dentro da limitação humana, o eterno entra no temporal, o eterno se torna histórico, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que expressão se fez carne? Ele não tinha aparência de carne, como dizia a heresia docetista, como lá um fantasma, né? Se enfiasse a mão nele assim, ia varar do outro lado. Não, ele se fez carne, espírito humano, alma humana, mente humana, sentimentos humanos, corpo humano. Ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele tem espírito humano. Ele diz, minha alma está angustiada até a morte. Ele tem alma, ele tem mente, ele tem emoções, ele tem vontade. Ele diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Esse é o nosso Salvador, plenamente humano. E plenamente divino. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, irmão, no progresso da revelação, olha o versículo 29. E nós vamos terminar por aqui hoje. Versículo 29 diz assim, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. Dê um passo antes, no versículo 17. Se o verso primeiro fala do verbo na eternidade, verso 1, verbo na eternidade. Verso 14, verbo encarnado. Não está claro aí o progresso? Verbo encarnado. Versículo 17, qual o nome desse verbo encarnado? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram, não foram dadas. Ser dado é algo impessoal. Eu posso dar alguma coisa para você, mas eu estou na minha casa, você está na sua. Né? Eu envio alguma coisa para você, eu dou alguma coisa para você. Mas se eu vou à sua casa, eu tenho que ir, não é? Então a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Porque o verbo se fez carne. Ele não nos deu graça, ele não nos deu verdade, ele é graça e é verdade. O verbo se fez carne. Então a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse é o nome do verbo. Esse é o nome do verbo de Deus, Jesus Cristo. Então, no versículo 29, João, quando apresenta o Senhor, ele diz, eis o Cordeiro. Irmão, como que num capítulo você vê o verbo eterno, aquele que é antes de todas as coisas, aquele que é o próprio Criador de todas as coisas, imediatamente depois sendo chamado de Jesus, né? Um nome humano, e depois sendo chamado de Cordeiro, porque vai nos dizer o que essa pessoa veio fazer. Não veio curar enfermos, não veio expulsar demônios, não veio multiplicar pães. Isso são acréscimos ao seu ministério. Ele vai fazer isso para revelar algo muito maior. Ele faz isso para mostrar o que ele é por trás disso. Ele não faz isso para isso ter valor em si mesmo. Porque ele é o verbo, Jesus Cristo, que veio como Cordeiro. E como Cordeiro, ele veio para tirar, que expressão importante,
tira o pecado do mundo. Cristo na eternidade, Cristo encarnado, Cristo na cruz. Consequência um do outro. Então, irmãos, o Senhor nos ajude nesses dias, pela ação do Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de revelação. Ore ao Senhor, pedindo realmente que o diabo não alcance vantagem sobre nós nesses dias, em nenhum sentido. Ore por essa conferência. Ore pelo espírito, pela alma, pelo corpo dos irmãos, para que nós possamos estar plenamente abertos, para que o Senhor nos inunde de graça e realidade por meio dele, nos abra os céus, para que nós vejamos o Verbo encarnado, e especialmente durante esse período, o Verbo da cruz, o Cordeiro de Deus. Amém. Vamos orar. Pai, nosso pedido ao Senhor, de todo o nosso coração, é que sejamos realmente alvo da revelação do Senhor nesses dias. Ganha o nosso coração, Senhor. Nós não queremos alimento intelectual, nós queremos alimento espiritual. Nós queremos crescer em realidade espiritual. Muito obrigado, porque o Senhor não cerrou a Tua palavra, mas o Senhor abriu a Tua palavra na pessoa do Teu Filho. E te pedimos que o Teu Espírito use a Tua palavra escrita durante esses dias e abra para nós as glórias da pessoa e obra do Teu amado Filho, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e confiamos de que o Senhor assim o fará. Amém. Amém.